Uma pergunta intrigante chegou recentemente à nossa caixa de entrada, perguntando sobre essas mesmas entidades. O e-mail, intrigantemente intitulado Os Nefilins, Demônios do Reino Marinho, procurava entender se a Bíblia menciona espíritos marinhos e como esses espíritos poderiam estar ligados aos Nefilins. Aqui está o ponto crucial. A Bíblia, embora repleta de ensinamentos e relatos espirituais, não menciona explicitamente os espíritos marinhos. Por outro lado, os Nefilim, descritos como gigantes ou guerreiros poderosos nascidos da união dos filhos de Deus e das filhas dos homens, realmente aparecem no texto sagrado. Nossa jornada hoje não é para promover ou endossar crenças não encontradas na Bíblia. Não, o nosso objetivo é explorar as origens e a evolução deste conceito de espírito marinho. Reconhecemos que as crenças sobre os espíritos marinhos e entidades semelhantes podem ter raízes em interpretações e narrativas culturais, regionais ou tradicionais. Representam uma curiosa intersecção de história, cultura e espiritualidade, e o nosso objetivo é sondar estas fascinantes encruzilhadas. Sinto que é importante afirmar que pessoalmente não acredito em espíritos marinhos simplesmente porque não são mencionados na Bíblia. No entanto, o seu conceito está vivo e bem em muitos círculos cristãos, e são estas perspectivas que pretendemos compreender melhor. Em essência, o termo espíritos marinhos é uma ampla rede lançada através de um espectro de crenças relacionadas à opressão e possessão demoníaca. Não é um ensinamento direto dos textos canônicos da Bíblia, mas sim um termo associado a crenças enraizadas em informações extra-bíblicas. Ao nos aprofundarmos neste tópico, lembre-se de que nosso objetivo é compreender e não propagar crenças que divergem dos ensinamentos bíblicos. Afinal, a exploração de crenças, mesmo aquelas fora das nossas, só pode servir para aprofundar a nossa compreensão do mundo e do nosso lugar nele. Embora a Bíblia seja a base da fé cristã, ela não menciona explicitamente os espíritos marinhos. Isto levou a uma ampla gama de ensinamentos e perspectivas, cada um oferecendo uma interpretação única do que esses espíritos poderiam ser. O termo espírito marinho é frequentemente usado como uma frase abrangente. É um amplo guarda-chuva que abrange uma miríade de entidades espirituais que se acredita estarem relacionadas com a água. Não se pretende descrever um demônio singular e identificável. Em vez disso, serve como um termo genérico que captura um espectro mais amplo de entidades demoníacas que se acredita terem afinidade com o reino aquático. A crença nos espíritos marinhos não é uniforme. Abrange um vasto espectro tão amplo e variado quanto os próprios oceanos. Alguns os veem como espíritos malévolos que causam estragos, enquanto outros os veem como seres espirituais com uma hierarquia complexa que reflete a ordem angélica. No entanto, outros os percebem como entidades ligadas a desastres naturais, como tsunamis e inundações. A diversidade de crenças é tão vasta quanto os mares e tão profunda quanto o oceano. No entanto, apesar desta diversidade, permanece um traço comum: a associação destes espíritos com o elemento água. O elemento água é uma parte vital do nosso planeta, abrangendo mais de 70% da superfície da Terra. É a fonte da vida, mas também pode trazer destruição. Esta dupla natureza da água pode ser a razão pela qual estes espíritos são frequentemente associados a forças vivificantes e destrutivas. Em suma, embora a crença nos espíritos marinhos não seja derivada diretamente dos ensinamentos bíblicos, ela encontrou o seu lugar na narrativa espiritual de muitos. É uma exploração fascinante das profundezas das crenças espirituais e das inúmeras maneiras pelas quais elas se cruzam com a nossa compreensão do mundo natural. Apesar da diversidade de crenças, permanece um traço comum: a associação desses espíritos com o elemento água. As origens dos espíritos marinhos, segundo os crentes, remontam ao evento bíblico do Grande Dilúvio durante a Era de Noé. Este foi um momento de mudanças profundas, um ponto de viragem na história do mundo, onde a terra foi limpa da sua corrupção. À medida que as águas subiram e submergiram a terra, todas as criaturas vivas que não estavam a bordo da Arca de Noé pereceram. Foi dentro desta narrativa que uma entidade única foi mencionada: os Nefilim. Os Nefilim, conforme detalhado na Bíblia, eram vistos como gigantes ou guerreiros poderosos nascidos da união dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Eles eram seres de grande poder e influência, causando medo e admiração nos corações daqueles que os encontravam. Mas à medida que as águas da enchente subiram, eles também foram varridos, com o seu destino aparentemente selado. No entanto, na mente daqueles que acreditam nos espíritos marinhos, a história não termina aí. Esses crentes sugerem que os Nefilim, em vez de desaparecerem completamente, passaram por uma transformação.
Eles propuseram que esses seres poderosos, arrastados pelo dilúvio, continuassem a existir em uma nova forma, como os demônios do reino marinho. Esta crença implica que os Nephilim, uma vez governantes em terra, tornaram-se governantes sob as ondas, com seu poder e influência inalterados. Eles eram vistos como os progenitores dos espíritos marinhos, e seu legado continuava vivo nessas entidades aquáticas. Como tal, o conceito de espíritos marinhos está profundamente entrelaçado com a narrativa dos Nephilim, e as suas origens estão enraizadas neste antigo evento bíblico. É importante lembrar que esta interpretação não é universalmente aceita e é uma questão de crença pessoal. É uma perspectiva que busca explicar o inexplicável, oferecer uma narrativa onde ela poderia não existir nos textos canônicos tradicionais. É uma prova do desejo humano de compreender o mundo que nos rodeia, de dar sentido ao espiritual e ao sobrenatural. Esta crença traça uma linha fascinante, embora especulativa, desde os antigos Nephilim até o conceito contemporâneo de espíritos marinhos. É uma narrativa que cativa a imaginação, convidando-nos a explorar as profundezas das nossas crenças e os mistérios do mundo invisível. Os crentes atribuem certas características a esses espíritos marinhos, pintando ainda mais um quadro detalhado. Pensa-se que estas entidades têm uma ligação inerente à água, simbolizando as suas origens na Grande Cheia, bem como a sua suposta influência sobre os ambientes aquáticos. Eles são vistos como seres espirituais que habitam e manipulam os reinos aquáticos, desde oceanos e mares até rios e lagos. Algumas interpretações até atribuem a eles o controle sobre a chuva e o clima, pois esses elementos estão ligados ao ciclo da água. Estas características não são derivadas de ensinamentos bíblicos, mas sim de narrativas culturais, regionais ou tradicionais que evoluíram ao longo do tempo. Estas narrativas esculpiram a imagem dos espíritos marinhos como entidades poderosas que vivem na água, capazes de influenciar o mundo físico a partir da sua morada aquática. Embora a existência de espíritos marinhos não seja fundamentada pelo texto bíblico, a crença persiste, demonstrando as diversas maneiras pelas quais os conceitos espirituais podem evoluir ao longo do tempo. Obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar.